Pronto, é isso mesmo. É uma tarde, pronto. Ora, perfeito. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, antes de mais, pela vossa presença aqui, o lançamento da quarta tertúlia desta quarta edição das tertúlias Eurodefense Jovem. Esta é uma tertúlia muito importante. Vamos falar sobre o tópico da autonomia estratégica da União Europeia. E temos connosco dois ilustres oradores. Permita-me começar pela apresentação da doutora Catarina Nunes. Eu vou ter que ir às cábulas, são dois ilustres currículos que não dá para decorar assim imediatamente. Bom, a doutora Catarina Nunes é membro da direção do Eurodefense Portugal, onde ocupa o cargo de vogal do Conselho Diretivo, estou certo, não é? E atualmente ainda é docente em 2 pontos e muitas linhas. Curso de pós-graduação em Direito da Defesa Nacional, no Instituto de Defesa Nacional, também em parceria com a Faculdade de Direito de Lisboa. O curso de Estado-Maior Conjunto no Instituto Universitário Militar. Curso de Promoção Oficial General no Instituto Universitário Militar. Conta com a participação no ciclo de seminários do Instituto de Defesa Nacional no âmbito da revisão do Conceito Estratégico de Defesa Nacional. É representante de Portugal na NATO Industrial Advisory Group. E, por fim, é docente da cadeira de Estratégia Empresarial no ISCTE. Ainda foi presidente do Conselho Administrativo de IDD Portugal, se eu não estou em erro. É este o currículo. Obviamente, quando falamos da autonomia estratégica da União Europeia, acho que no âmbito do Eurodefense e até em Portugal seria mais complicado encontrar uma pessoa mais indicada para nos falar dos aspectos industriais deste mesmo tópico. Vou então passar para o Sr. General Luís Valença Pinto. Eu também vou ter que ir às cábulas, certamente, mas não posso dizer muita coisa, porque estamos aqui perante uma pessoa que tem uma página na Wikipédia. Portanto, não há muito longe a ir. Uma curta bibliografia. Bom, uma curta bibliografia sobre o Sr. General, é General do Exército. Na sua carreira militar desempenhou, entre outras, as funções de chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, entre 2006 e 2011, se eu não estou em erro. Comandante da Logística do Exército, foi ainda diretor do Instituto de Defesa Nacional, representante militar nacional junto do Supreme Allied Headquarters, SHAPE, comandante da Escola Prática de Engenharia e conselheiro de Defesa na delegação portuguesa junto da NATO. Foi ainda professor de Estratégia e Geopolítica no Instituto de Altos Estudos Militares. Como chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, integrou os comitês militares da NATO e da União Europeia. Como tenente e capitão, cumpriu 2 comissões de serviço em Angola, entre 1971 e 1975. Depois de terminar o serviço ativo nas Forças Armadas, encetou uma atividade académica. Tivemos aqui um problema técnico. Encetou a atividade académica. Onde é que eu estava, que eu já me perdi? Aí está. Presentemente é professor catedrático convidado na Universidade Autónoma de Lisboa, é investigador na respectiva unidade de investigação em Relações Internacionais no Observare. Tem publicados mais de 100 de estudos, capítulos de livros e artigos, fundamentalmente sobre a temática de segurança e defesa, e desde abril de 2023 é presidente do Eurodefense Portugal. Adicionalmente, é ativo e tem responsabilidades em várias organizações de cariz cultural, científico e social. Não vou alongar muito mais, de certo que haveria muito mais a dizer sobre os nossos ilustres convidados, e vou então começar por passar a palavra, possivelmente à doutora... Comecemos com o Sr. General, então. Aliás, antes do Sr. General começar, eu na qualidade de moderador, eu vou-me servir, até porque isto é uma tertúlia, é um espaço de debate, não é um espaço só de exposição, por isso eu vou tentar ocupar o meu espaço, tentar fazer com que os nossos ilustradores não se entusiasmem demasiado nas posições, para termos ainda um bom espaço de debate. Muito obrigado, José. Este currículo que o Vitório acabou de apresentar significa longevidade, basicamente. Mas já agora também tenho muito gosto em acrescentar uma coisa que ele não disse, que eu também fui em 2013 e 2006 chefe de Estado-Maior do Exército, que me deu uma grande honra e satisfação. Mas não é para falar de mim que aqui estamos. O tema é a autonomia estratégica da União Europeia, reflexões e perspectivas, e a mim compete-me abordar o lado político e securitário desta questão.
vale a pena ir um bocadinho atrás. De onde é que nós, a Europa, de onde é que nós partimos? Partimos do seguinte: todos nós sabemos que o processo europeu se estruturou a partir de 3 comissões, 3 entidades: a Comunidade Europeia de Carvão e do Aço, o Euratom e a Comunidade Económica. O que muito pouca gente sabe é que nessa época, meados dos anos 50, também foi concebida uma 4ª comunidade, a Comunidade Europeia da Defesa, proposta francesa, aprovada no escalão político, governamental, mas que depois, como todos os tratados internacionais, teve que ir à ratificação dos parlamentos nacionais e chumbou no Parlamento francês, que tinha sido o país proponente. E então a Europa ficou desprovida de uma entidade fundadora, de uma entidade de defesa. E isso prolongou-se durante muitos anos. Foram anos de grande progresso económico e social, como todos bem sabemos, mas foram anos em que esse grande progresso económico e social foi possível também porque a Europa não tinha que se preocupar com a segurança e a defesa. Isso era uma preocupação da NATO e, em particular, dos Estados Unidos da América, como sabem, pela sua grande presença aqui e pela capacidade nuclear que detinham e detêm. Por isso, em título um pouco de piada, costuma dizer-se que, quando se faz a lista dos pais fundadores da União Europeia, fala-se de Monnet, Schuman, Spaak, Gasperi, Adenauer, e esquece um 6º pai fundador, foi o Stalin, porque o Stalin, representando o receio soviético, obrigou a esta presença americana e a esta organização transatlântica que foi a NATO. Mas a consequência disto é que, durante muitos anos, não existia, nunca floresceu no contexto europeu, uma cultura de segurança. A viragem passa-se com o fim da Guerra Fria. A partir do fim da Guerra Fria, e com alguma ideia de que, porventura, a NATO pode ter outro caminho, os Estados Unidos poderão enfrentar outras vias, a Europa começou pela primeira vez a olhar para as questões de segurança e defesa. E começou a olhar para isso com uma grande divisão entre si. Havia um grupo de países que se dizia atlantista. Portugal estava nesse grupo, o Reino Unido, os Países Baixos eram os grandes campeões desse grupo, e os outros, ditos europeístas, a França, a Alemanha, não sei o quê. Demorou muitos anos dessa maneira, até que se percebeu que, evidentemente, o Atlântico faz parte da identidade europeia e, portanto, não há que imaginar oposições entre ditos europeístas e ditos atlânticos. A primeira expressão securitária europeia, vamos encontrá-la refletindo exatamente essas divisões e esses compromissos em 1991-93, com o Tratado de Maastricht, em que o CES transforma em União Europeia e pela primeira vez assume uma preocupação nesta área, mas assume-a de uma maneira tímida, quase que envergonhada. Não assume por si, vai buscar um ente que estava dormente em Londres, a União da Europa Ocidental, o EO, traz para Bruxelas, e essa EO é constituída como o braço europeu, visa constituídos como o braço europeu da NATO e como o braço armado da Europa, no caso de um conflito qualquer. Mas depois há uma coisa importante também, ocorreu em 98, que foi a declaração de Saint-Malo entre britânicos e franceses, juntaram-se, Blair e Chirac, numa localidade chamada Saint-Malo, e aí, no fundo, pôs-se um pouco fim a esta oposição postiça entre atlanticistas e europeístas, e a Europa, a partir daí, começou a fazer mais por si próprio o seu caminho, e já não tanto usando a tal entidade exterior, o EO, e foi, aliás, progressivamente abandonado. E aí vem a sucessão de tratados, Amsterdão, Nice, Lisboa, e também com isso vem um certo desgelo cultural que havia e que houve durante muitos anos no quadro da União Europeia. E que tinha um lado psicológico muito curioso, é porque as pessoas que durante décadas tinham sido importantes a definir o tamanho qual devia ser o diâmetro da maçã ou o comprimento da sardinha, ficaram muito receosos de aparecerem pessoas a tratar de áreas supostamente mais nobres, como a política externa, a política de segurança e a política de defesa, e com isso perderem importância relativa. Esse processo existiu durante muito tempo, já não está em cima da mesa. E começou também aí uma coisa que é fundamental para o caminho securitário que a Europa possa fazer, uma cooperação entre a NATO e a União Europeia, depois de realmente muitas décadas de uma certa desconfiança. É claro que este processo teve aqui uma interrupção dramática durante 4 anos, que eu não vou recordar por razões históricas, vou recordar porque ele pode repetir-se. Foram os 4 anos de Trump. Os 4 anos de Trump, tudo se complicou tremendamente. A NATO só não morreu por acaso. A NATO fez a única coisa sábia que podia ter feito, foi congelar-se.
porque se tivesse querido fazer coisas, tinha partido, e as relações com a União Europeia foram aquilo que certamente sabem. A estratégia americana de Trump só fazia uma referência à União Europeia e era enquanto rival comercial, como se a União Europeia não existisse. Onde é que nós estamos? Nós estamos num momento muito particular. Em primeiro lugar, temos que considerar a situação na Ucrânia resultante de absolutamente inaceitável agressão russa. E a Ucrânia mudou muita coisa. A Ucrânia reforçou a relação Estados Unidos-Europa, e que eu recordo a seguir aos anos Trump. A Ucrânia promoveu a coesão dentro da União Europeia, embora haja limites, a gente sempre soube os problemas que havia na Polónia, agora parece estar para o caminho, na Hungria, são sabidos, na Eslováquia, são questões modernas. Uniu um pouco os Estados Unidos, embora também com limites, e sobretudo aproximou muito a NATO e a União Europeia, porque ambas as organizações eram importantes. Gerou novas adesões à NATO, que é um sinal de vitalidade, Finlândia e a Suécia, e gerou algo que passou muito despercebido, tem muito sentido. Desde que foi instituída no Tratado de Amsterdão a política comum de segurança e defesa, a Dinamarca se excluiu. Este mecanismo existe na União Europeia, um país que entra em opting out. Eu não participo nessa política. Depois pode voltar quando quiser. A Dinamarca esteve sempre fora e voltou agora, passou agora a integrar a política comum de segurança e defesa da União Europeia exatamente na esteira da crise da Ucrânia. A Ucrânia é realmente um game changer para a União Europeia, mas não é o game changer. E porquê é que não é o game changer? Porque não chega. Porque nós temos outros problemas na Europa tremendos quando temos que pensar em termos de segurança e defesa. Temos os problemas a sul e a sudeste. O sudeste entenda-se a fachada mediterrânica do Médio Oriente. E que são de uma natureza muito diferente em relação aos da Ucrânia. Enquanto os problemas da Ucrânia são militares, políticos, os problemas do sul e do sudeste também têm elementos de violência, mas sobretudo, radicam em quadros de exclusão terríveis. Políticos, económicos, diplomáticos, culturais, sociais, ambientais, por aí fora. Isso modifica completamente as coisas. E já agora um parênteses para dizer que a NATO é uma organização que tem uma expressão militar tremendamente importante, política e diplomaticamente é ténue e do ponto de vista económico, financeiro, social, cultural é zero. A Europa tem todas estas dimensões e do ponto de vista militar é que ela é mais fraquinha. Todos sabem com certeza o que é o artigo 5 da NATO, aquele que diz que está contra um e ataque contra todos. A NATO não tem hoje, passa a natureza dos problemas que nos vêm do Sul, a NATO não tem hoje, por si só, agindo sozinha, condições para garantir artigo 5 aos países europeus e, em primeiro lugar, aos do Sul da Europa. E, por outro lado, nós, europeus, temos com certeza que deixar de aceitar que o Mediterrâneo seja um muro. A paz, como nós a compreendemos hoje, requer inclusão e não muros, e seja simultaneamente, além de muro, um cemitério. Nós temos situações tremendas na África do Norte e no Sahel, onde vêm as migrações descontroladas que nós todos conhecemos, que se têm agravado com as saídas europeias, porque há uma presença russa, crescente presença russa e chinesa, russa sobretudo através do grupo Wagner, que tem minado as presenças europeias. Os franceses eram uma potência europeia que ali estava mais. Os franceses são muito peculiares quando levam sempre uma agenda nacional muito forte e portanto, foi fácil à Rússia desbancar os franceses, porque a agenda nacional deles era realmente um pouco desagradável. Hoje, o único país europeu que tem uma presença militar em África, naquela região da África do Norte e do Sahel, é Portugal. Durante quanto tempo isso se pode manter, não sabemos, mas é preciso chamar a atenção para isso. Por outro lado, destas presenças russas, chinesas, os golpes de Estado que têm provocado, têm levado ao desmantelamento e à inexistência de organizações regionais ou locais, o que é muito grave. E nós temos o Sahel. O Sahel, todos sabem o que é? É um enorme uma faixa desértica, que vai desde o Atlântico até ao Mar Vermelho, que é uma terra de ninguém, onde o que existe é vazio de poder. E o que é que existe nesse vazio de poder? Liberdade para instalação e treino e preparação de grupos terroristas e liberdade para instalação, organização e treino de gente do crime organizado. Pessoas, drogas, armas, não sei o quê. Ninguém vai fazer terrorismo nem crime organizado no Sahel, porque lá só há camelos, areias e infelizes. Querem fazer nas nossas sociedades. Portanto, isso mostra bem a escala de preocupação que isso tem. E a Europa tem realmente que olhar de uma maneira integrada para o que se passa a leste e para o que se passa a sul e a sudeste. Não há nenhum master plan a coordenar essas coisas, mas há óbvias conexões. E há presenças comumente hostis em relação ao propósito europeu em ambos. A Rússia, a China, o Irão
surpreendentemente, a Turquia. Portanto, nós não podemos ignorar isso. E depois há divisões europeias. Para o leste, nós temos que salientar, fundamentalmente hoje em dia, as posições húngara e eslovaca, vamos ver se não vêm outras, mas para o sul e sudeste, as divisões intra-europeias são muito mais cavadas. Em recentes votações das Nações Unidas, os países da União Europeia dividiram-se entre os que votaram a favor, os que se abstiveram e os que votaram contra, o que foi uma coisa absolutamente trágica. E a conclusão é que aquilo que Putin perdeu na Ucrânia, em termos de dividir, pode ganhar em Gaza, em termos de imagem, se me percebem. O principal problema disto tudo é uma falta de vontade política comum entre os países europeus para construir isto. É, de alguma forma, compreensível que para um finlandês Marrocos pareça, e que para um português ou para um espanhol a Bielorrússia pareça não sei o quê. Mas isso tem que ser ultrapassado. E, no meu entendimento, a maneira de ultrapassar é que todos reconhecerem em comum as ameaças, embora depois possa haver uma gradação na percepção que cada Estado tem em relação às ameaças. Por exemplo, um italiano olha com mais atenção para a Líbia do que um norueguês, e que o norueguês olha com mais atenção para a Rússia do que um grego. Mas todos temos é que olhar, esse é que é o grande ponto. E a Europa também aprende, claro, há aqui um grande risco, que é o que acontece para o ano das eleições americanas. Se vier Trump, tudo o que eu digo, desdigo, será infelizmente uma coisa muito pior e certamente trágica, mas a Europa aprendeu duas coisas. É que precisa de estar apta quando os Estados Unidos não quiserem comparecer. Os Estados Unidos têm uma prioridade focada no Indo-Pacífico, como sabem, que na verdade agora tem mais de 20 anos de afirmação e que não se vai alterar. Os Estados Unidos garantidamente estarão na Europa quando isso envolver a Rússia, a dimensão nuclear ou a existência de Israel. A Europa é na periferia. Fora isso, os americanos, têm a legítima expectativa que os europeus resolvam os seus próprios problemas. Portanto, a Europa tem de construir a sua própria capacidade, a sua autonomia estratégica, o que não pode é fazê-lo contra o vínculo transatlântico, ou quebrando o vínculo transatlântico. E é nesta dualidade que tem que se entender a Europa da defesa. Como entendo, claro, que defesa hoje não é uma coisa militar. Defesa, e por meio de razão de segurança, hoje é tudo. Todas estas várias dimensões que eu referi, político, económico, diplomático, cultural, social, ambiental e, evidentemente, o militar. Portanto, há uma necessidade clara, dada a natureza de capacidades das duas organizações NATO e União Europeia, e atendendo também a que elas refletem um padrão civilizacional e um modelo político comum, e que há 23 Estados que estão simultaneamente em ambas as organizações, há uma lógica muito grande no reforço da cooperação entre a NATO e a União Europeia. Então, que soluções é que se pode pensar que a União Europeia venha a desenvolver para realmente aumentar, melhorar a sua hoje muito limitada capacidade de autossustentação em matéria de segurança e defesa? Eu penso que a primeira questão é coordenar o plano de defesa com a NATO. É um disparate. Os países, os tais 23, têm que responder a dois planos de defesa diferentes, um da NATO, outro da União Europeia. E é um disparate porquê? Porque cada país tem o mesmo pote de forças, o mesmo pote de pessoas, o mesmo pote de recursos financeiros. E estar a imaginar que não é assim, é uma tolice. Daí, desse plano de defesa comum, ou pelo menos coordenado e compatível, resultará naturalmente uma estrutura de forças. E essa estrutura de forças que a União Europeia não tem. O exército europeu é apenas uma imagem para jornal. Não tem nenhuma dimensão. Mas também não há nenhum exército da NATO. Na NATO, que é tão forte do ponto de vista militar, o que há é compromissos nacionais com forças militares para a NATO. É isso que é preciso que também haja na União Europeia. E é preciso, em aspecto particular, também que a União Europeia, nesse contexto, desenvolva uma força de reação rápida capaz de proteger interesses europeus onde eles possam estar em causa, interesses legítimos europeus onde eles possam estar em causa. A União Europeia não pode pretender ser um ator global, mas pode e deve pretender ser um ator com capacidade de agir nesta proteção de legítimos interesses europeus em qualquer parte do mundo. É preciso reforçar a capacidade de planeamento operacional da União Europeia, que hoje tem só para coisas exíguas, missões de muito baixa intensidade militar. Isso tem que aumentar, pelo menos para missões de média intensidade, e não só a capacidade de planear, como também a capacidade de as comandar e controlar. E é preciso usar com inteligência e sem egoísmo, embora a senhora doutora depois vá falar nisso, a base tecnológica e industrial de defesa europeia. É uma abstração,
Mas se nós somássemos tudo o que os países europeus gastam em defesa, não estávamos muito distantes daquilo que os Estados Unidos gastam. Só que o nosso rendimento que nós tiramos desse investimento é infinitamente inferior ao investimento que os americanos obtêm, ao rendimento que os americanos obtêm. Porquê? Porque nós competimos uns com os outros. Todos fabricamos carros de combate, todos não, mas os países mais poderosos, todos fabricamos carros de combate que queremos vender no mercado de armamento, todos fabricamos aviões de caça que queremos vender no mercado de armamento, todos fabricamos navios de guerra que queremos vender, e esta duplicação é uma coisa disparatada. A Europa criou um Fundo Europeu de Defesa, mas certamente a doutora vai falar nisto, e exatamente para responder a essa questão, e eu, portanto, vou-me abster de falar nisto. Outra coisa fundamental é que nós consigamos, os nossos parceiros da NATO, ter uma maior partilha de informações, intelligence, como se diz. E temos que realmente aumentar o investimento de defesa. Perceber que para aumentar o investimento de defesa não é preciso explicar às pessoas, ou começar por explicar às pessoas, que agora temos que gastar 2% do PIB. Preciso explicar outra coisa. É que a defesa e a segurança são uma política pública essencial. E, portanto, as correspondentes despesas são investimento em funções essenciais do Estado. E o que são os 2%? Os 2% aqui é também uma espécie de uma meta icónica. Eu fui, como o vosso presidente Vitalio disse, chefe-chapéu de Estado. Eu dizia aos responsáveis, eu quero lá saber se me dão 5% ou 1%, porque se vocês me derem 5% e eu gastar todo em festas e bailes, isso é zero. O que eu quero é forças militares capazes com um padrão compatível com o padrão dos nossos aliados europeus. Isto custa, evidentemente, mais dinheiro. À altura fizeram umas contas e dámos 1,8% de PIB, satisfaria. Quando as nossas forças, vou falar agora do caso português, mas vocês extrapolem para o contexto europeu, quando as forças militares portuguesas não forem capazes de atuar com as forças militares de outros países, nós perdemos interoperabilidade militar. É óbvio. É ou não é? Mas perdemos uma outra coisa. Perdemos capacidade de exercer soberania partilhada. E qual é o modelo político, ou a forma política privilegiada da União Europeia? É a soberania partilhada. E, portanto, se nós não tivermos este caminho, passaremos a ser um parceiro de segunda, porventura irrelevante, no quadro europeu. Temos também que organizar, foi sendo criado, o processo europeu é muito original, muito único e muito cumulativo. Foram sendo criadas peças que, em conjunto, constituem aquilo que se chama hoje o Serviço Europeu para a Ação Externa. E se eu for perguntar aos senhores que têm estudaram mais este assunto, vão-me dizer, porventura, que o Serviço Europeu para a Ação Externa é o conjunto das delegações que a União Europeia tem nos vários países e nas várias organizações. Não é. O Serviço Europeu para a Ação Externa não é uma protodiplomacia. É também uma protodiplomacia, mas é uma somatória de coisas. Uma capacidade para planeamento operacional militar, é um Estado-Maior militar, é um centro de situação, é um órgão de pesquisa de informações, e tudo isso existe. Tudo isso está lá, no fundo, a União Europeia tem todos os instrumentos, ou quase todos os instrumentos, só que não os tem organizados de uma forma estruturada, coerente e bem dirigida. É algo que é muito importante. É preciso também a Europa validar e incrementar as suas políticas de vizinhança, quer para o leste, quer para o sul-sudeste. Isto é, ter um bom conhecimento do que se passa nestes países e ter capacidade para intervir positivamente nessas sociedades para impedir que elas entrem em colapso, e assistamos àquilo que nós temos vindo a assistir, e para proteger a nossa perspectiva. Obviamente, só se consegue isto também em termos de opinião pública e política, se trabalharem as comunicações estratégicas. Mas, na minha opinião pessoal, neste momento o terreno europeu está maduro para que se trabalhem bem as comunicações estratégicas sobre as opiniões políticas e públicas que levem depois a estas outras decisões. Isso, mais ou menos entendido, é tempo da Europa rever um documento que tem, que é fantástico, que é a Estratégia Global de Segurança 2016. Não sei se algum dos senhores a conhece. É ótimo, mas 2016, infelizmente, não foi há 7 anos, foi há quase 70. E, portanto, é preciso revê-lo e é preciso, complementarmente, rever também a bússola estratégica, que alguns tomam erradamente como uma estratégia. A bússola estratégica não é uma estratégia. A bússola estratégica é um caminho crítico para materializar e cumprir a política comum de segurança e defesa. E, revista a estratégia, revista a política comum de segurança e defesa, será preciso rever a bússola estratégica, mantendo esse caráter de iluminação do caminho para se lá chegar. Se eu fizer tudo isso, a Europa, que já é de facto um security provider, para usar um jargão, com base nas suas capacidades políticas, económicas, financeiras, sociais e culturais, será um parceiro efetivo, como eu digo, não sendo global, pode ter a capacidade de agir em qualquer parte do globo onde os legítimos interesses
europeus possam estar em causa. Mas é importante que isso seja feito, e estou a terminar, de uma forma que não retire a caracterização fundamental da União Europeia e que assim é percebida no mundo. E que se pode assentar em dois planos, embora eles se juntem. O primeiro plano é que a União Europeia é um poder normativo. Isto é, a União Europeia não tem uma pretensão reivindicativa sobre o bolo mundial. Tem, ao contrário, uma pretensão normativa e valorativa no sentido da construção de um mundo mais justo e mais equitativo. E o segundo plano, e por isso eu digo que se juntam, é fazer isso na base do multilateralismo e da cooperação. Nós estamos num tempo de crescente multipolarismo e, às vezes, há uma certa tentação de fazer substituir o multilateralismo pelo multipolarismo. Ideias distintas e quase que opostas. O multilateralismo está em crise, é preciso reinventá-lo e relançá-lo, mas é indispensável. Se depois tiverem interesse nisso, na fase das perguntas, poderemos fazê-lo. E era o que eu tinha para vos dizer, cumprindo escrupulosamente os 20 minutos. Muito obrigado pela sua intervenção. Já tenho umas perguntas adiadas, mas vamos passar a palavra à doutora Catarina Nunes. Terá uma apresentação. Eu vou compartilhar aqui a tela depois. Para os que estão aqui presencialmente, terão ali também a possibilidade de ter. Doutora Catarina, esteja à vontade. Muito obrigada. Depois desta excelente apresentação do Sr. General, eu vou tentar dizer alguma coisa de útil. Ou seja, eu não disse nada de útil. Não, eu é que vou tentar dizer alguma coisa de útil, porque de facto já está. Este enquadramento foi de facto fantástico. Eu, enquanto economista, vou ser provavelmente um bocadinho mais incisiva com números, e daí eu ter feito aqui uma apresentação. Eu começava por, de alguma forma, explicar o que é isto da autonomia estratégica, tendo em conta que o tema desta tertúlia e ela tem por base, efetivamente, esta necessidade de autossuficiência por parte da União Europeia em áreas estratégicas, visando aumentar a independência da Europa e enfrentar um conjunto de ameaças. Eu não sei se as pessoas que estão online conseguem estão a ver. Muito bem. Então, estando aqui um conjunto de ameaças, em que eu elenquei um conjunto delas, mas que haverão muitas mais. Tensões regionais, todos nós temos a infelicidade de estar a viver 2 guerras neste momento no mundo. Todos nós sabemos de constantes terrorismos, a utilização de tecnologias emergentes para fins estratégicos e para serem utilizados em guerra. O ciberespaço está a ser utilizado como um campo de competição estratégico em favor da guerra. Temos as zonas marítimas e a necessidade da sua proteção, e não nos esquecemos aqui da importância deste fator para Portugal, ainda por cima com o alargamento da plataforma continental e a importância que temos de facto ao nível da nossa posição geoestratégica, a questão das alterações climáticas e também as crises de saúde pública que todos nós acabamos porque se tornou de facto já algo que vem a acontecer desde 2019, algo muito concreto, como seja o Covid, que vivemos de perto, e a sua influência em termos económicos e sociais. Assim sendo, temos aqui uma visão, para vos dar aqui uma visão das ameaças que estamos a enfrentar, algumas delas, e pegando um pouco até no que o Sr. General já referiu, eu fiz aqui como que um cronograma da importância que vem sendo dada a esta área da defesa e segurança. Em 2009, com o Tratado de Lisboa,
entra em funcionamento, digamos assim, a política comum de segurança e defesa. Em 2016, nós temos, de facto, ali a estratégia global de política externa e de segurança da União Europeia, para termos, de facto, aqui temos aqui, de facto, a preocupação clara da criação de capacidades militares, nomeadamente contra o terrorismo. Em 2017 é criada a cooperação estruturada permanente, em que o Sr. General falou da existência, efetivamente, da interoperabilidade entre as diferentes forças militares, e esta cooperação estruturada permanente visa, teve a revisão, entretanto, de facto, a criação de capacidades conjuntas entre os diferentes Estados-membros. Como foi falado, 2020 tivemos a aprovação da bússola estratégica, e como foi dito, não é uma estratégia, é um plano de ação. É um plano de ação, claramente um plano de ação de política de segurança e defesa, que tem preconizado um conjunto de ações até 2030 e que, naturalmente, tem que ser revisto para poder responder às necessidades que vão surgindo e cada vez são mais... temos menos tempo para reagir a elas, portanto são praticamente imediatas. E neste contexto, a Comissão Europeia criou uma Direção-Geral de Indústria, Defesa e Espaço, concretamente no âmbito do mercado interno, para poder responder a todos estes desafios. E todos estes desafios não podiam deixar de estar enquadrados no único sistema, num único fundo financeiro que ainda nunca tinha existido, dedicado diretamente à segurança e defesa, que é o Fundo Europeu de Defesa. Foi lançado em 2020, já vamos em 3 polos, portanto todos os anos há uma polo em que os Estados-membros são convidados a responder às necessidades que a Europa vai de alguma forma identificando como prementes. E muito do que é definido na cooperação estruturada permanente, que vocês veem ali naquele cronograma em 2017, que é preconizado pelos diferentes Estados-membros, algumas daquelas capacidades podem ser cofinanciadas por este Fundo Europeu de Defesa. É cerca de 8 mil milhões de euros até 2017, em que os Estados-membros têm a oportunidade de aproveitar. Devo dizer que em 2021 houve uma entidade portuguesa que conseguiu liderar um consórcio. O CITEV liderou um consórcio numa destas cores. Portanto, isto para vos dar uma noção do tempo aqui claramente. Tendo em conta este cronograma, a União Europeia, em março de 2020 e atualizado em maio de 2021, identificou 14 ecossistemas industriais como sendo críticos para a autonomia estratégica aberta da União Europeia. E estes ecossistemas industriais são, de facto, aqueles que são relevantes para, em termos tecnológicos e de potencial contributo para o impacto que a transição digital e a transição verde traz a todos os Estados-membros. E, nesse sentido, este é um dos ecossistemas industriais críticos para a União Europeia. E vamos ver porquê. Vamos ver que ali só tenho alguns dados.
podemos ver que aquilo são dados de 2018, não está ali, mas em 2018 o volume de negócios deste ecossistema era cerca de 250 bilhões de euros. Portanto, estamos a falar de muito dinheiro relativamente a este ecossistema em concreto. Assim sendo, eu vou dar uma visão para Portugal, neste momento para Portugal, da base tecnológica industrial de defesa. Existe a base tecnológica industrial de defesa nacional e depois e cada país tem a sua base tecnológica industrial de defesa, em que no conjunto e na sua cooperação existe a base tecnológica industrial de defesa europeia. Eu queria aqui alertar para este slide, visa essencialmente alertar para as capacidades, ou seja, nós temos 5 capacidades, não temos só o ar, terra e mar, nós temos agora mais 2 capacidades e que vimos com a guerra, as 2 guerras que estamos a assistir, infelizmente, quão importantes são o espaço e a cyber. Portanto, nós temos de facto de ter aqui a noção das 5 capacidades que são críticas e que nós, Portugal, temos de facto oportunidades muito vincadas em cada uma delas e podemos aproveitar cada uma delas de uma forma bastante mais eficaz e bastante mais produtiva. Eu não me vou deter em tudo porque não há tempo, mas depois algumas perguntas podemos detalhar melhor. Agora gostava de vos dar uma visão desta nossa base industrial de defesa. Qual é a importância dela? Quem são? Fazer um bocadinho a fotografia desta nossa base industrial de defesa. Com dados de 2020, eu estou a trabalhar os últimos dados do INE e dos outros organismos que dispõem de dados, portanto vou-vos apresentar uma fotografia relativamente a 2020, mas não altera substancialmente para 2022. Portanto, ficamos aqui com uma fotografia, diria eu, relativamente sustentável. Portanto, estamos a falar de 40 setores de atividade económica que trabalham para o setor da defesa. Porquê? Porque estamos a falar do duplo uso. Estamos a falar de têxteis, estamos a falar de moldes, estamos a falar de calçado, estamos a falar de tecnologia de comunicações, estamos a falar de sistemas de informação, estamos a falar de uma panóplia de setores de atividade que trabalham para o setor da defesa. Aqui nós também conseguimos perceber uma coisa que não existe nos outros setores de atividade. Eu, como economista e agora como técnica do Gabinete de Estudos do Ministério da Economia, naturalmente, e é a minha casa-mãe, e tenho feito vários estudos para outros setores de atividade, por isso posso dizer que este setor tem particularidades que outros setores não têm, nomeadamente na dimensão das empresas, que é crítico, como vamos ver já daqui a pouco. As empresas deste setor, há empresas neste setor, há mais empresas neste setor grandes, com maior capacidade, portanto, financeira também, e de capacidade de negociação, o que lhes traz, de facto, aqui uma mais-valia. Mas como podemos aqui verificar, em termos de valores, e para não vos cansar muito, empresas de economia de defesa representam 1,6% do VAP total das empresas nacionais em 2020. Portanto, em termos de VAP é isto. Em termos de emprego, em termos de recursos humanos, queria-vos deixar aqui, de facto, 2 ou 3 números. A economia de defesa representa 0,9% do emprego nas empresas em 2020, mas vejam só este pormenor.
sendo 44,5% das pessoas que deste 0,9, 44,5% têm ensino superior, o que não acontece nos outros setores de atividade. Depois, temos, destes valores, resulta naturalmente uma produtividade do trabalho quase o dobro daquela que existe no resto das outras empresas nacionais. Portanto, 58% superior a produtividade face às empresas do resto da economia nacional. Portanto, estamos aqui a ver que desta maior produtividade também resultam salários significativamente superiores e que vão ao nível também e acompanham a duplicação da produtividade, aqui também acompanha praticamente só o dobro daquilo que ocorre no resto das empresas, no total das empresas da economia nacional. Assim sendo, temos aqui já a visão das empresas, a visão dos recursos humanos e agora uma visão que, para mim, eu diria que reside a nossa enorme potencialidade, que é na investigação e desenvolvimento. 6,1% das pessoas ao serviço e afetas à investigação e desenvolvimento na economia de defesa, que compara com 0,8% do resto das empresas. O investimento em investigação e desenvolvimento em percentagem do volume de negócios na economia de defesa é 3,2%, que compara com 0,5% no resto das empresas de defesa. Portanto, isto é significativo e aqui está o segredo daquilo que nós, de facto, podemos fazer. Outro aspecto muito importante é a internacionalização das nossas empresas. A despesa das exportações da economia de defesa subiu de 2 para 2,5 entre 2020 e 2021. O que significa que estas empresas foram menos afetadas pela crise que vivemos, chamada pandemia Covid-19, o que quer dizer que a resiliência das empresas deste setor da economia de defesa é bastante maior face ao resto dos outros setores de atividade. E as empresas têm, de facto, aqui um peso enorme em termos do volume de negócios, é de facto muito significativo aquele que é destinado às exportações. Cerca de 40% das vendas são para exportação. E de facto, estamos perante um setor altamente exportador, um setor que tem aqui uma capacidade de exportar muito significativa. Nós fizemos um trabalho em 2020, através de métodos econométricos, para perceber quais eram os fatores de competitividade da economia de defesa. E percebemos que há 4 vetores que de facto determinam a competitividade deste setor. A presença em mercados externos, como acabámos de ver as exportações, a qualificação dos recursos humanos, a dimensão das empresas, que também já falámos, e a situação financeira saudável. O que faz com que este setor, a juntar à sua capacidade de investimento em inovação e desenvolvimento, seja um setor de conhecimento, de investigação e desenvolvimento de tecnologia. Eu queria só dar um toque na qualidade dos recursos humanos. A qualidade dos recursos humanos tem a ver naturalmente com aquilo que eu vos falei, de haver aqui uma enorme capacidade de atrair pessoas
com o ensino superior, mas também tem a ver aqui com um fator que é fundamental, que é as pessoas que trabalham para a Defesa Nacional são em empresas e em centros de investigação e desenvolvimento estão a responder a uma necessidade das Forças Armadas. E a exigência, no bom sentido, a exigência das nossas Forças Armadas para produtos e serviços de alta qualidade fazem com que os nossos recursos humanos sejam de referência internacionalmente. Muito mais de referência internacionalmente do que internamente, devo dizer. Da experiência que tenho e daquilo que me foram dizendo das diferentes feiras em que tive o prazer de falar com diferentes pessoas. Portanto, estes recursos humanos derivam, portanto, a procura interna é de elevadíssima qualidade e também isso faz com que haja aqui um reconhecimento destes. E estes são os fatores de competitividade da economia, da economia de defesa, o que faz dele um setor exportador, tecnologia avançada e de conhecimento intensivo. Como também já foi referido, temos aqui alguns compromissos internacionais e nós não combinamos, ou pelo menos não combinamos demasiado esta nossa apresentação e é de facto interessante porque eu coloco aqui este slide em que digo que há efetivamente compromissos internacionais, nomeadamente com a NATO, de chegar a um rácio de investimento PIB a 2030 igual a 2%, mas o que importa aqui sublinhar, e aqui está escrito, e eu não escrevi agora porque já trazia isto escrito, que muito para além do facto de existir este compromisso internacional, um nível maior de investimento vai garantir a criação de um ecossistema favorável à integração das empresas nacionais nas cadeias internacionais de fornecedores, estimulando a internacionalização e a competitividade nacional. Ou seja, muito mais do que cumprir um número, nós o que queremos efetivamente é levar as nossas empresas, que são PMEs, mas que são muito boas a fazer determinados pacotes de trabalho, a integrar as cadeias de valor internacional para poder construir e participar na criação de um conjunto de capacidades que sejam interoperáveis e que possam responder às necessidades da União Europeia e da NATO e nas suas diferentes missões pelo mundo. Portanto, é isto que nós queremos e é isto que, de facto, nós devemos trabalhar para. Obviamente é preciso recursos financeiros e eles existem, como vimos, existe o Fundo Europeu de Defesa, mas também existe o PRR, também existe o PT 2030 e também existem outras candidaturas à Comissão Europeia que permita, e a Lei de Programação Militar, que está em vigor desde agosto, a nova Lei de Programação Militar, em que vai naturalmente impulsionar as nossas não sei se passei mais que um, acho que não. Portanto, isto é só a visão do esforço que temos que fazer naturalmente para conseguir atingir aquele objetivo, mas muito mais do que isso, atingirmos o objetivo do investimento produtivo, não em festas, mas o investimento produtivo em capacidade, que é isso que nos faz mover todos os dias. Assim sendo, como é que se faz isto? Faz-se isto com o chamado Triple Helix, em cooperação, todos em cooperação com o sistema, com o setor empresarial, com o sistema científico e tecnológico e com as diferentes entidades do Estado. Obviamente sempre em linha com aquilo que a União Europeia e a NATO vai preconizando. Assim sendo, temos um conjunto de oportunidades. Eu acho que já excedi o meu tempo. Pouquinho só. Pouquinho. Eu vou tentar ser rápida
e só dar aqui alguma ideia. Nós, de facto, temos um conjunto de oportunidades, temos um conjunto de ameaças, mas também temos um conjunto de pontos fortes e um conjunto de pontos fracos. E eu gostaria de elencar aqui, de facto, a nossa posição geoestratégica, os fundos financeiros disponíveis, a enorme procura internacional de capacidades e a emergência de um conjunto de tecnologias disruptivas que, aliado ao nosso reconhecimento, ao reconhecimento de como vos falei, dos nossos recursos humanos, à perseverança das nossas empresas em participar, há muitas delas já a participar no âmbito da economia de defesa. Há pouco falei-vos de 40 setores de atividade, que engloba cerca de mais ou menos 450 entidades entre empresas e sistema científico e tecnológico nacional. A capacidade de se integrar em mercados internacionais, como vimos, porque já exportam e estão algumas internacionalizadas. E o facto de estarmos na União Europeia e na NATO traz-nos aqui uma capacidade imensa de poder agir e criar valor para Portugal através deste desafio que nos é apresentado e que nós temos que aproveitar. Naturalmente, há aqui estes pontos fracos que temos que, de alguma forma, ultrapassar, uma maior cooperação entre as empresas, a escassez de engenheiros em Portugal. É preciso, de facto, aqui é clara a falta de recursos humanos, nomeadamente de engenheiros. A dimensão das nossas empresas são PMEs, têm coisas boas e más. As PMEs têm aqui uma posição que o facto de serem PMEs não lhes dá, de facto, escala para entrarem em grandes mercados, têm que se especializar em determinados pacotes de trabalho, mas também têm aquilo que as grandes empresas não têm, que é a flexibilidade de se adaptarem melhor às necessidades iminentes e quase imediatas que muitas vezes é preciso responder. E depois temos a burocracia e a legislação, que também são algo muito concreto que tem que ser trabalhado. Isto tudo tendo em conta a forte concorrência, porque não estamos sozinhos no mundo, como vimos com a apresentação do Sr. General, a forte concorrência, as pressões salariais, naturalmente, as pressões ambientais e, obviamente, esta dependência da Europa que todos nós sabemos, nomeadamente da China, a autonomia estratégica europeia, em que, de facto, é preciso ter aqui algum trabalho nesta área. Portanto, para terminar, só dar aqui, de facto, passei uma a mais, só para dar aqui fazer aqui alguma conclusão daquilo que vos apresentei. A economia de defesa é, de facto, uma oportunidade para a nossa economia nacional deslocar em termos de produtividade, aumentar, de facto, a investigação e desenvolvimento e colocar-nos em pacotes de trabalho completamente disruptivos nas grandes construtoras internacionais. Isto pode ser feito, obviamente, tendo em conta alguns ajustes no que diz respeito à contratação, mas também em especial à contratação no que diz respeito à inovação e investigação e desenvolvimento. É preciso, e estamos aqui numa tertúlia de jovens, dizer-vos que criarem startups nesta área, criarem startups que venham a responder a desafios
colocados pela defesa é crítico. Nós precisamos de construir a partir deste setor uma indústria 5.0 e ela é ideal, este setor é o ideal para criar esta indústria 5.0, não é a 4.0, esta que inclui as pessoas, porque as pessoas aqui são o fator excepcional, é um fator excepcional, como vimos, em termos de qualificações, e temos que ter aqui, e que também foi falado, a questão da soberania. Temos que ter aqui uma noção clara, que temos que trabalhar todos em conjunto, porque estamos a falar de uma área de soberania, a relação entre a defesa, os negócios estrangeiros, o Ministério da Economia, Ciência e Tecnologia, este trabalho conjunto, sem deixar naturalmente fora esta resposta em matéria ambiental e em matéria de recursos naturais. Eu diria que deixo para as perguntas e respostas tudo mais que me possa vir a dizer, mas muito obrigada. Obrigado, Catarina. O General, também muito obrigado. Não sei se, ou melhor, sei que vamos abrir agora o espaço a debate. Não sei se alguém aqui tem alguma questão. Já tem ali o Lourenço. Vamos então começar, Lourenço. Não sei se talvez fazemos uma compilação de várias perguntas e depois já respondemos a tudo. Não sei se mais alguém tem alguma questão para colocar. Um ponto 6. Foi logo assim só o nome. Sim, nós vamos juntando as questões e depois respondemos tudo. Um negócio muito pequeno deve ser comparado com a economia nacional. Ou seja, os tecidos são uma certa muito boa. E por que digamos mais? E sempre que a economia possível, por que ainda não passámos uma opção de passar mais de 15% de investimento? Se tecnicamente está apontado, porque não é essa viragem de uma aposta forte. E depois também, relativamente, quando chegou tinha passado depois Exportações. Exatamente. Isto é se a inflação não teve algum efeito nesse valor. Ou seja, esse valor é real ou é efetivamente inflacionário? Com este investimento é sustentável. Ok, mais questões para nós juntarmos já aqui? Não? Alexandre? Como sabemos, como não estamos muito bem, só estamos bastante preocupados. Não sei se evidência da Ucrânia está a mas não temos uma visão de vitória da Ucrânia e uma visão de forte da pergunta se está clara é como é que
transição, como é que define essa visão vitória da Ucrânia? Mais depois forte não vai depois mais grave e a sua militância de maneira que é encontrar-se menos grave ao mesmo tempo, dada a proximidade geográfica de Portugal, existirá um potencial de investimento forte do Ministério. Depois, de mover, como é que Portugal consegue contribuir para isso? Bom, de quanto ao tempo, acho que temos já bastantes questões. Ok. Se houver. Está bem. Quer começar comigo? O Sr. General pode começar, sim. Ok. Muito obrigado. Bom, a Turquia é um aliado, em tese, e tem-no sido, muito importante. Está numa posição tremendamente fundamental, ali, controlar o Mar Negro, as passagens para o Mediterrâneo, fronteira no passado ainda era mais complicado, ou também fronteira com a Bulgária, por exemplo, fronteira com a Rússia. Tem as segundas maiores forças armadas da NATO, em termos de volume de efetivos. No passado, tecnologicamente muito pobres, hoje não é verdade. A Turquia tem umas forças armadas que não estão no estado de arte, mas são bastante boas, bastante bem. Porquê? Porque a importância da Turquia é tão grande que os Estados Unidos concederam à Turquia a possibilidade de fabricar lá material americano. Eles fabricaram com uma certa aproximação. Não fabricaram tudo, os americanos também não permitiram tudo. De algumas coisas, alguns componentes mais sensíveis, nomeadamente das eletrónicas, das aviónicas e por aí fora. Isso não foi, essa tecnologia não foi transferida. Mas a Turquia tem, de facto, forças armadas muito valiosas. O que acontece na Turquia, com a Turquia, é que a Turquia se tornou um aliado absolutamente imprevisível, e manter aqui a palavra aliado é uma concessão à fórmula. Objetivamente, a Turquia é membro desde 1952 da Aliança Atlântica, entrou numa cimeira da NATO, que se realizou aqui em Lisboa em 1952, simultaneamente com a Grécia. A Turquia hoje tem um comportamento errático e há um outro aspecto, a meu ver, preliminar, ou de outra maneira, a meu ver, mais essencial. É que nós, a NATO, a União Europeia, somos clubes de democracias. Estados que compreendem o Estado de Direito, o primado da lei, a observância dos direitos humanos, por aí fora. Há pequenos desvios na Hungria, pequenos, maiores na Hungria, hoje, rotativamente na Eslováquia. A Polónia parece que está no sentido inverso, porque a Eslováquia agora quer seguir. Mas na Turquia nós verificamos uma agressão massiva aos direitos humanos. Não é o problema da islamização, da não secularização da Turquia, que tinha sido iniciada nos anos 20 com o Kemal Atatürk. E agora está este senhor Recep Erdogan, que retrocedeu, enfim, avançou no sentido do islamismo. Mas o problema é que os direitos humanos não estão a ser respeitados. Talvez saibam que na Turquia há qualquer coisa como 40 mil presos por delito de opinião, o que é muito grave. E eles convivem connosco na União Europeia. Há aqui um racional que nós não podemos ignorar. Em tempo, quando a Turquia não era nada disto, a Turquia pediu membership da União Europeia. E eu não vou discutir se a União Europeia devia ter dito que sim ou que não à Turquia. Aliás, não era nem sequer a União Europeia, ainda era a CEE. Não vale a pena discutir se a CEE devia ter dito sim ou não. Vale a pena dizer é que aquilo que foi feito foi o que não podia de todo ser feito. Foi não responder à Turquia. Manter a Turquia numa certa esperançosa expectativa que nunca se confirmava e que depois essas coisas levam sempre ao grande desapontamento, ao grande desagrado e depois ao caminho para o lado oposto. Hoje nós temos a Turquia a agir de uma forma errática no Médio Oriente, na questão da Ucrânia também. Isso é muito preocupante. Eu julgo que, apesar de tudo, há aqui um fator muito importante, que é o fator de manter a unidade da aliança. E isso ainda sobreleva.
mas há aqui uma fronteira muito tenue, cada vez mais tenue, entre a vantagem de manter a unidade da aliança e, implicitamente, uma putativa participação turca e aquilo que a Turquia tem feito em matéria de política externa, que é muito perturbador. Em muitos casos, na questão de Israel, na questão da resposta ao Estado Islâmico, na questão agora da Ucrânia, a Turquia, na questão da imigração, a Turquia tem feito coisas incríveis. Por exemplo, vou dar só um exemplo, porque nem toda a gente percebeu bem o alcance dessa situação. A folha das tantas, não há muito tempo, a Turquia foi comprar sistemas de defesa aérea à Rússia. Isso é um grande bravo. Então foram comprar à Rússia. Mas o problema não é ter ido comprar à Rússia. O problema é que a defesa aérea, como percebemos todos, não acaba. Os países não têm muros verticais a separar a defesa aérea. As defesas aéreas articulam-se ao longo dos países e, portanto, a defesa aérea da NATO era todo ela um todo. Agora já não é. A defesa aérea da NATO acaba nas fronteiras turcas, quando eles estiverem plenamente implementados. Ainda não aconteceu os sistemas russos de origem russa. Não é uma questão de opção de mercado, é uma questão de quebra de um dispositivo coeso e solidário que a Aliança Atlântica tinha. Prossigo aqui? Sim, sim. Ok. Vou entrar um bocadinho na seara da senhora doutora Catarina Nunes, um pouco por abuso, claro, e um pouco por experiência. Porquê é que estas questões dos 2% ou do 1% são difíceis em Portugal? Porque em Portugal, não sei se já se compreendeu agora, mas até aqui nunca se compreendeu que as políticas de segurança e defesa eram políticas essenciais, que era preciso fazer investimento nelas. Ao contrário, eram sempre coisas vistas como gastos que não era fácil nem agradável explicar ao eleitorado. E, portanto, os ciclos eleitorais dos 4 anos e as notícias dos ciclos de 24 horas das televisões, dos rádios e dos jornais convidavam os responsáveis políticos a não se meterem nesses terrenos. Foi fundamental. Hoje há condições para que o discurso possa ser diferente. E nós vamos observando algum discurso por parte dos responsáveis políticos distinto a isso. E já agora, seja-me permitido também, uma outra referência nesta matéria. É claro que nós e todos os países são avaliados por todos, os conjuntos da NATO, da União Europeia, da satisfação destas obrigações comuns. Portugal fez, e ainda faz, a pior das coisas. Eu vou referir aqui nesta questão concreta, mas que tomem como exemplo para todas. Foi tentar enganar os gringos. Desculpa-me a expressão. Porque Portugal começou a dizer à NATO, à União Europeia, estava a gastar não sei quantos por cento, quando não era verdade. Vocês, eu sou um militar reformado. Pago para a Caixa Geral de Aposentações. O peso das pensões dos militares é dado à NATO como despesas de defesa. Isto faz sentido a alguém? Faz sentido absolutamente a ninguém. E, obviamente, todos os nossos aliados e parceiros leem isso claramente. E qual é a conclusão? Aqueles planos ali são aldrabões. Não são sérios. Muito negativo que isso se passe. Quanto à visão da vitória da Ucrânia e da derrota da Rússia. Bom, o problema é que nós estamos numa situação muito complicada no terreno. Certamente não vamos ter evoluções significativas até à primavera do ano que vem, que é a minha perspectiva. Começa a haver, surgiu Gaza, e Gaza também é um canalizador de recursos. Vocês já pensaram, não vai acontecer, por muitas razões, para que isso não aconteça, que este era o momento ideal para a China invadir Taiwan, com o Ocidente ocupadíssimo, com a Ucrânia e com Gaza, não vai acontecer, mas em modelo abstrato, era o momento ideal. Nós também recuperámos a nossa plena independência quando os catalães se revoltaram contra Madrid, sempre de para reinar. Bom, há algum desgaste na opinião ocidental, mais até no nível dos responsáveis políticos do que ao nível das opiniões públicas, neste pesado apoio material e financeiro à Ucrânia. Eu espero que isso não aconteça, porque a minha posição pessoal é que a Ucrânia não há nenhuma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Isso era a primeira coisa que eu gostava de dizer. Que é uma agressão absolutamente intolerável, inaceitável, que ninguém imaginava possível na Europa do século XXI por parte da Rússia à Ucrânia. Não há uma negociação, um compromisso de paz que implica negociação. O que é que a Ucrânia pode, nessa negociação, ceder? Território? Não é razoável. O que é que pode ceder? Eu só vejo, em tese geral,
uma coisa que é reconhecimento, que aliás, algo que a Ucrânia fez mal no passado, na minha opinião, reconhecer às populações da Ucrânia que são russófonas, não estou a dizer russófilas, estou a dizer russófonas, alguma autonomia e direitos culturais. E a Ucrânia, durante uma vez também a Estónia, não consentiram nisso. É claro que isso não significa depois coisas tão absurdas como foram consagradas nos tratados de Minsk, que depois, evidentemente, nunca foram aplicados, que eram essas regiões, o Donbass, as Crimeias ocupadas e não sei o quê, tinham um direito de veto sobre a política externa ucraniana. Isso está fora de hipótese. O direito dessas regiões era distinto do direito da Ucrânia. Isso está fora de hipótese. Mas reconhecer a autonomia cultural, com certeza. Há alguma margem de autonomia administrativa, também, naturalmente, que é pensado. É o que eu encontro na Ucrânia como território de existência. Não encontro absolutamente para nada. E a Rússia, não é a Rússia que não pode perder. Nós temos que ser muito atentos em separar a liderança russa da Rússia. A Rússia é um país, pelo menos parcialmente europeu, complementar do resto da Europa, com quem nós desejamos ter boas relações. Com quem, neste momento, nós não podemos ter essas relações. E não podemos ter essas relações por causa do regime. É o regime, o Sr. Putin, aquela kleptocracia, oligarquia que o rodeia, que gera isso. Isso é que não é tolerável. A derrota da Rússia não pode ser vista dessa maneira. É a derrota daquele clima que está instalado na Rússia. É a derrota daqueles autocratas. É a derrota daquele regime. É a derrota de um regime que se permite coisas como vocês são jovens, percebem isso até melhor do que eu. Não sei se sabem, se não sabem, mas, obviamente, Moscou e São Petersburgo são regiões muito pesadas no sentido da formação da opinião na Rússia. Então, para esta guerra da Ucrânia, já não basta que o Sr. Putin tenha ido mobilizar lá aos confins da Sibéria e tenha levado para lá reclusos, fez outra coisa mais extraordinária. Dispensou os jovens dos distritos da Rússia, de Moscou e São Petersburgo, do cumprimento de serviço militar. Isto é aceitável. É como se aqui em Portugal agora está-se uma guerra e os queques de Lisboa, nós não eram obrigados a ir para a guerra, que é para não dizer mal ali do governo ali para as pastelarias da esquina. Isto é um sistema que não pode existir. E enquanto assim for, não pode haver uma relação saudável com a Rússia, mas essa relação nós devemos desejá-la. Agora, este Moscou que nós temos é que obstaculiza. A minha tese geral é que a paz reside em Moscou, na alteração que a sociedade russa seja capaz de fazer. E eu acredito que ela possa fazer, a partir do bom empresarial, a partir dos militares, a partir dos jovens, de muitas maneiras. Mas, enfim, é uma tese geral. Muito obrigado pela vossa atenção. Passar a palavra à doutora Catarina. Demora longa, a resposta não. Não, muito interessante. Responder muito pragmaticamente. Base tecnológica industrial tem vindo a crescer ao longo da última década. Em 2023, este ano, tenho dados de 423 entidades, ou seja, empresas e sistema científico e tecnológico nacional. Grupo pequeno, se for pequeno e ter esta dimensão, a coisa ainda é mais interessante. E o objetivo é, de facto, alargar este número de entidades que trabalham para a economia de defesa o mais possível. É um trabalho que a Eurodefense está muito empenhada em fazer, é trabalhar em conjunto com as outras entidades, as outras organizações, para poder, de facto, alargar este número de entidades. Há, de facto, e como falámos, estamos a falar de capacidades militares, estamos a falar de soberania nacional, há um conjunto de regras para as entidades poderem trabalhar nesta área. Há credenciações, há licenciamentos que têm que ser trabalhados para poderem as entidades trabalharem para esta área. Muitas vezes as empresas não sabem, e esse também é o nosso papel. Este é o papel de estarmos aqui convosco, é de facto também ter este papel didático de dizer como é que se faz, onde é que podem ir, como é que podem fazer as empresas e as entidades para poderem integrar este setor. Como o Sr. General disse muito bem,
até, diria eu, até 2018, 2019, até 17, 18, a defesa era encarada como despesa. Não sei se vocês repararam a nuance quando eu apresentei o PowerPoint dos 2%, dizia investimento barra PIB, em percentagem do PIB. Não dizia, como a NATO diz, despesa em percentagem do PIB. Eu pus de propósito investimento em percentagem do PIB, porque nós temos que trabalhar isto mesmo. Não podemos, de facto, ter esta noção de que estamos a ter mais uma despesa, estamos, de facto, a investir. E muitos dos dados, como sabemos, é despesa corrente, como dizia, os ordenados que estão lá dentro, e não é propriamente investimento em investigação e desenvolvimento, investimento em comunicações, em manutenção e reparação de capacidades. Portanto, há aqui um trabalho a fazer que não se faz de um momento para o outro, é cultural. Nos anos 80 eram os têxteis e o calçado que tínhamos a China a atingir-nos, demos a volta, nós hoje somos altamente exportadores de calçado e de têxtil, havemos de chegar lá no âmbito da economia de defesa em determinados pacotes. Eu queria dizer que é uma empresa com capital nacional, não é 100%, mas com capital nacional, uma empresa que tem as comunicações do Exército e da Marinha. E essa empresa, de facto, é bandeira para outros exércitos e outras marinhas. Portanto, nós temos, de facto, capacidade para poder trabalhar, e já estou a entrar numa outra pergunta. Ou seja, nós temos, de facto, aqui que mudar o paradigma de despesa para investimento e ser corretos nos nossos dados a apresentar. Depois, relativamente às exportações, não foi por acaso que eu pus em termos de percentagem. Para quê? Para que elas fossem, de facto, comparáveis. Eu estou a falar 2% e 2,5% em percentagem do total das empresas, ou seja, estou a falar da percentagem de exportações da economia de defesa, tendo em conta as exportações dos outros. Portanto, é sempre comparável. Não estou a falar em termos absolutos, estou a falar em termos percentuais, exatamente para nós podermos ter um valor comparável, certo? Para que não haja aqui qualquer tipo de dúvida deste mesmo crescimento real daquilo que estamos a falar. Depois, relativamente às nossas capacidades, se bem percebi a pergunta do outro colega, portanto, investimento futuro, e a falar do Magreb, já estava a entrar nesta área. Há áreas muito concretas, há outra empresa nacional nesta área dedicada à reparação e manutenção, que trabalha, neste momento, começou a sua internacionalização em Marrocos. E há de ir para outros países do Magreb, porque, de facto, criou know-how que lhes permite fazer essa internacionalização. Ou seja, é uma área do globo em que temos a noção que temos uma capacidade, e esse foi um dos fatores que eu pus nos nossos pontos fortes, que é de capacidade de negociação. Nós temos uma capacidade de negociação com outros povos, porque andamos pelo mundo lá nos séculos bem passados, e ficou-nos isso culturalmente, enquanto uns vão desistindo, olha, não conseguem à primeira ou à segunda, Portugal continua e é persistente. E com estes países em concreto que estamos a falar, eu tive essa experiência com o Egito concretamente, é preciso ir lá, é preciso recebê-los,
é preciso manter o contacto. Não é num primeiro contacto que se faz o negócio. E depois, quando estamos a falar de capacidades para responder a necessidades das Forças Armadas, estamos a falar de algo de soberania. Portanto, os primeiros contactos são só primeiros contactos. É preciso todo um trabalho depois de Estado associado a todo este trabalho. E nesta área do globo, por maioria de razão, pelo aquilo que há pouco estávamos a ouvir do Sr. General. Portanto, não sei se consegui responder às perguntas, mas é isto que temos como... Deixa-me acrescentar uma coisinha, que se aplica a isso e que é geral. Portugal tem uma posição ímpar para entrar no Magreb e até no Egito, que já não é Magreb. Porquê? Nós às vezes temos sempre a mania que temos as posições ímpares, nos autoiludimos. Mas aqui temos de facto, porque nós não temos lá ecos coloniais recentes. Fomos o primeiro país a chegar e o primeiro país a sair. A Espanha, a França, a Itália, o Reino Unido, são potências coloniais do Reino Unido, só no Egito. A Espanha, a França e a Itália, no conjunto do Magreb, estiveram lá até o século XIX, século XX. E há ainda ressentimentos muito grandes relativamente a Portugal, não há. Depois há um outro fator que se soma, é que aqueles países, quando olham para a Itália, para a Espanha, ou para a França, ou para o Reino Unido, com razão ou sem razão, receiam uma pretensão de dominação neocolonial. Relativamente a Portugal, não. Não temos escala material para tal. Isso dá-nos uma grande vantagem. Isto não é uma teoria, isto é uma realidade que eu vivi bastantes vezes. Por causa do tempo, Alexandre, só se for uma questão muito curtinha, depois... Tá bom. Pronto, deixamos uma remarca então em privado, mas já então para enrolar, enfim, o evento e em tom de conclusão, uma última questão aqui colocada pelo Manuel no chat, que está a assistir à nossa tertúlia via online. Quero colocar uma questão aos dois e eu também apelava também em virtude do tempo para tentarmos ser muito sintéticos na resposta. Se acham que existe uma má conceptualização, uma má visão da segurança e defesa por parte do cidadão comum e de outros atores que acabam por impedir o investimento e o avanço de políticas que possam favorecer o crescimento das nossas capacidades enquanto nação e para as nossas PNDs. Eu iria começar com o Sr. General, depois para a Sra. Doutora. Eu acho que, de uma forma geral, há essa insuficiente concepção. Porquê? Porque as direções políticas não exerceram essa pedagogia durante décadas. E, portanto, agora esse trabalho implica uma certa retoma. A última coisa que se pode esperar de positivo é que sejam os militares a explicar aos cidadãos as virtudes e as maravilhas e as delícias da segurança e da defesa. Isso nunca cola. Isso é sempre visto como atitude corporativa. É verdade para médicos, para advogados, para engenheiros, para qualquer um. E aqui é verdade para os militares. Isso não só... Este é o lado pragmático, mas depois há o lado mais importante, que é o lado da responsabilidade. Quem tem essa responsabilidade são, desculpem a redundância, os responsáveis políticos, que durante muito tempo a evitaram, porque se entendeu em Portugal mais tempo do que nos restantes países europeus. Em todos os países europeus, depois do fim da Guerra Fria, viveu-se a utopia dos peace dividends. Acabou a Guerra Fria, a Rússia não tem quê, agora não precisa gastar mais nada com esta coisa. E foi o equívoco. Em Portugal esse equívoco persistiu mais tempo. E há uma última nota que eu vos deixar. É que é extraordinariamente fácil, extraordinariamente rápido desmantelar aparelhos de segurança e defesa, mas é extraordinariamente difícil de reconstruir. Difícil e lento, moroso. De facto é um problema que Portugal, e eu diria que se calhar não é só Portugal, que existem mais países, mas de facto Portugal precisa aqui de um trabalho muito estreito e eu acho, em termos pessoais e em termos de aerodefense, nós achamos, permita-me, senhor General, nós achamos que o caminho é através dos jovens. Não foi por acaso que em 2022 houve de facto um trabalho imenso do lado de outro organismo, um instrumento de política pública, construído pelo instrumento de política pública, a IDD, que é aqui ao lado. Houve um trabalho imenso no que diz respeito à implementação do DIAN, um acelerador
para responder aos desafios dos diretores-gerais de armamento dos países da NATO. E nós tínhamos clara noção de que é através do estímulo dos jovens para estas áreas que nós vamos conseguir mudar o paradigma. Porque é através da formação que vão tendo, seja de relações internacionais, seja em termos de economia, e aliar estas duas áreas de o saber, como disse, é preciso muitos engenheiros para fazer acontecer determinados produtos e serviços, mas aliar estas duas áreas em termos de soberania para poder trazer para a comunidade, para a sociedade civil, trazer de facto este impulso para que as diferentes instâncias do Estado possam de facto perceber, permitam a inversão das coisas, mas perceber que de facto este é um setor a apostar e é um setor de investimento e que pode trazer mais-valias para a economia nacional. Permitam-me que acrescente 10 segundos, que há 20 anos atrás não havia nenhuma preocupação nas universidades portuguesas sobre questões de segurança e defesa. Ainda hoje há em Portugal cursos de relações internacionais que não tocam nisso, como não tocam no direito, como não tocam no ambiente, não sabem do que estão falando. Portanto, isso também é um lastro que nós temos que ultrapassar. Bom, acho que é nesta nota do Sr. General que é perfeita para nós terminarmos, meus senhores, meus amigos, a todos também que estão aqui presentes via online e presencialmente, que vieram, não posso deixar de vos agradecer pela possibilidade de realização deste evento. Também, claro, aos nossos oradores, que dispuseram do seu precioso tempo para vir cá falar um pouco de um tópico que é de facto tão importante. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença e eu, na qualidade de moderador, dou esta tertúlia por terminada. Muito obrigado. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigado.